O exercício 1, pessoal, é o seguinte, ó. Ele dá para a gente essa função aqui. E pergunta para a gente, né, pede para a gente fazer um esboço, fazer o estudo do crescimento e decrescimento, fazer também o estudo da concavidade e depois pegar e fazer o gráfico. Então, quando fala em analisar onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente, a primeira coisa é calcular o número crítico. E para calcular o número crítico, a gente vai começar, então, calculando quem que é a primeira derivada. Então, a primeira coisa aqui é fazer o estudo, né, do crescimento da função. Da função. Então, a primeira parte, calcula quem que é o número crítico. Aliás, calcula quem que é a derivada. A derivada aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho x ao cubo e vou derivar, vai dar um 3x ao quadrado. A derivada de menos 2x ao quadrado é 4x. E a derivada aqui do x é 1. E a derivada do 1 é 0, que pode ser ignorada. Então, a primeira coisa é calcular a primeira derivada. A próxima etapa é o cálculo dos números críticos. Aí, para você calcular os números críticos, eu pego a primeira derivada, que é essa aqui, igual a 0 e resolvo. Para resolver isso aqui, gente, como é uma equação completa, a gente vai ser obrigado a aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou começar aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, que vai dar, no caso, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A, que vale 3, e o nosso C, que vale 1. Mas lembra que a fórmula é qual? B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui vai dar um 16 menos 12. Então, logo, esse valor aqui é 4. Usando a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né, a gente vai ter quem? Menos B, como aqui é menos 4, fica 4 positivo. Mais ou menos raiz do delta aqui, que é 4, que vai dar, então, 2. Sobre 2A. Como A vale 3, 2 vezes 3 aqui vai dar um 6, então. Bom, aí teremos duas soluções aqui para o x. Temos o x vem, ó. Se eu somar 4 mais 2, dá 6. 6 por 6 vai dar 1. E o x duas linhas, 4 menos 2, dá 2. Então, fica 2 sobre 6, também conhecido como 1/3. Então, os dois números críticos que nós temos é quem? 1 e 1/3 aqui. Feito isso, eu vou pegar e vou jogar naquela tabela que eu mostrei para vocês. Já fizemos outras vezes. Eu queria que vocês percebessem que uma vez que vocês entendem o primeiro exemplo, os demais exemplos são muito parecidos. E o que eu pretendo cobrar de vocês é algo que segue essa linha aqui. Tá? Nada, a gente não vai inventar coisas muito diferentes disso aqui, não. Então, vamos lá. O menor dos números críticos é 1/3, vou colocar esse 1/3 aqui. Depois aqui vale 1, vou colocar esse 1 aqui. Aí vou pegar um valor menor que 1/3. Um valor menor que 1/3 pode ser quem? Pode ser 0. Um valor entre 1/3 e 1, bom, posso pegar 1/2, ou 0,5. Né? 0,5 é mais do que 1/3 e é menos do que 1. Um valor maior do que 1 pode ser o 2. Alguém? Talvez? Não? Agora eu vou analisar o que acontece, pessoal, em cada valor desses aqui, para saber se a derivada é positiva ou se a derivada é negativa. Lembrando, se a derivada for positiva, a função vai ser crescente. Se a derivada for negativa, a função vai ser decrescente. Então, vou pegar a derivada aqui, que é dada por essa expressão que está aqui. Eu vou fazer os cálculos pertinentes. Então, o primeiro cálculo aqui é calcular
o f' de 0. Bom, o f' de 0, ó, vai zerar aqui, vai sobrar só 1. Então, aqui é positivo. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Depois eu vou testar com 0,5. Aí convém pegar e utilizar aqui a calculadora. Fica 3 vezes 0,5. 3 vezes 0,5 ao quadrado, menos... Opa, peraí. Isso. Agora sim. Menos 4 vezes 0,5, mais 1. Deu negativo, estão vendo? Se a derivada é negativa, a função é decrescente. E depois, por fim, eu vou testar com 2. Vou colocar o 2 aqui. Que dá, então, positivo. Deu 5. Então, a derivada aqui ela é positiva. Logo, a função é crescente. Quer dizer, então, fazendo uma análise rápida aqui, essa função vai crescer, ó, ela vai vir crescendo. Chegar aqui, ela vai decrescer. E depois vai voltar a crescer e vai crescer para o infinito. Então, ela vem do infinito negativo e vai para o infinito positivo. Aqui e aqui a gente vai acabar tendo dois extremos relativos. Ou seja, aqui vai ser um ponto de máximo relativo e aqui vai ser um ponto de mínimo relativo. Então, a próxima etapa agora é a gente pegar e fazer um estudo para saber onde que ela vai ser côncava para baixo e onde que ela vai ser côncava para cima. Vamos lá, estuda a concavidade. Pessoal, quando você fala em estudo da concavidade, a primeira coisa é fazer o quê? É calcular a derivada de segunda ordem, né? Falou em estudo da concavidade, a primeira coisa é calcular a derivada de segunda ordem. Então, é ali que eu vou começar. Eu calculei a derivada de primeira ordem, que está calculada aqui, ó, que é o 3x² menos 4x. A de segunda ordem vai ser quem? 2 vezes 3, 6x. Derivada do 4x é 4, e aqui vai dar 0. Então, fica 6x menos 4. É o que eu vou escrever aqui. Então, a f, duas linhas de x, 6x menos 4, que é a derivada da derivada, daí chamada derivada de segunda ordem, quando você deriva novamente. Beleza, calculei a derivada da derivada, vou agora então fazer o seguinte. Vou igualar isso aqui a 0, fixo aqui. Deu 2/3 então. Então, no caso, esse cara aqui, esse 2/3 aqui, ele vai ser o nosso candidato a ser ponto de inflexão. Lembra que para ser ponto de inflexão tem que ter uma inversão da concavidade. Aí, a metodologia adotada aqui é a mesma metodologia que eu adoto para fazer o estudo do crescimento e decrescimento. Eu vou usar uma tabela. Nesse caso, como eu tenho apenas um candidato a ponto de inflexão, então a minha tabela aqui vai ter apenas 2 colunas, onde eu vou colocar esse candidato aqui. Vou pegar um valor menor do que ele, por exemplo, 0, e um valor maior do que ele, por exemplo, o número 1. E vou analisar o que acontece com a derivada de segunda ordem em cada valor que eu especifiquei aí. Então, por exemplo, no 0, bom, bota esse 0 aqui no x. 6 vezes 0 dá 0. 0 menos 4 é menos 4. Logo, isso aqui é menor que 0. A função é côncava para baixo. Derivada de segunda ordem negativa implica em dizer que a função vai ser côncava para baixo. Vamos testar aqui no 1. 6 vezes 1 dá 6. 6 menos 4 é 2. Logo, isso aqui é positivo. Logo, a função original é côncava para cima. Então, antes do 2/3 é côncavo para baixo. Depois do 2/3 vai ser côncavo para cima. Tranquilo, pessoal, esse estudo aqui?
Aí, uma vez que eu fiz esse estudo aqui, a próxima etapa do exercício é fazer o quê? Fazer efetivamente o esboço do gráfico. Próxima etapa é fazer efetivamente o esboço do gráfico. Aí, qual foi a técnica que eu expliquei para vocês? Lembra que é o esboço da função original. A função original é a função dada pelo exercício, que é x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou calcular quem que é o valor dessa função nos números críticos e no ponto de inflexão, e no zero também, para ter 4 parâmetros para conseguir esboçar o gráfico. É o suficiente para a gente aqui. O primeiro número crítico que eu calculei foi 1/3. Então, eu vou substituir aqui. Ó, faz direto, tá? Substitui diretamente aqui. Faz na calculadora da sua amiga, ela faz a conta para você. Ó, 1 dividido por 3 elevado ao cubo, menos 2 vezes 1 dividido por 3 elevado ao quadrado, mais 1 dividido por 3 e mais 1. Deu aproximadamente aí, ó, 1,14, né? 1,14. Eu vou colocar então aqui, gente, como é valores muito próximos aqui, eu vou colocar então 1,1. Logo, quem é que vai ser o ponto em questão? O ponto em questão, ó, é 1 dividido por 3. Vou colocar 0,3 e 1,1. É o primeiro valor. Agora, para aproveitar o que eu digitei aqui na calculadora, vou calcular no 2/3, que é só pegar e colocar o número 2 aqui, ó. Você aproveita o que você fez anteriormente, que dá então 1,07. Então, o f de 2 dividido por 3, ele é aproximadamente 1,07. Olha, 1,07, pessoal, eu vou colocar 1. Porque como eu usei um ponto 1 aqui, eu vou colocar 1. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2 dividido por 3, que dá 0,666. Vou colocar aqui, ó, 0,7 e 1. Tudo valores aproximados. Vou calcular agora no outro número crítico que eu achei, que é o 1. No 1, o que acontece aqui? Só colocar o número 1 aqui. Que deu 1. Coincidência, né? Deu 1. Que é a mesma coisa que estava aqui. Então, olha só. Aqui eu vou colocar, gente, ó, 0,07, que era o valor que estava antes. E aqui eu vou colocar o 0,7. Professor? Pode falar. Aqui, porque você colocou 2 sobre 3 ali, F é igual a F, 2 sobre 3. Aqui. Esse número você tirou da onde? Ah, tá. Era o ponto de inflexão. Ah, sei. No caso, eu posso colocar 0,66, né? Pode, claro, a mesma coisa. Pode sim. Ah, tá. Eu que optei por utilizar esse ponto também, mas poderia colocar assim. Só que eu vou colocar uma casa decimal a mais para ficar diferente do de baixo aqui. Enfim, então aqui vai ser 1 e 1. Ah, vamos fazer do zero também, que é fácil. F de 0 vai dar 1 também, pessoal. Porque vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Então, olha só. Visto que esses valores são próximos, são bem próximos, eu vou usar uma escala bem grande aqui. Quer ver? Vou colocar assim. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui o número 1. Então, se eu colocar o número 1 aqui, eu vou dividir isso aqui em 4 partes. Por favor. Oi? Ah, tá, desculpa. Não tinha visto. Beleza. Então, aqui eu vou usar uma escala maior. Vou colocar esse 1 com um intervalo bem grande aqui. Aqui, mesma situação. Vou colocar um intervalo bem grande aqui no eixo Y também.
Aqui. Eu botei 4 centímetros, foram 4 centímetros. Perfeito. Aí eu vou começar a esboçar os pontos, então. Primeiro ponto, 0,3 e 1,1. Olha, como eu dividi em 4 partes, o 0,3 vai estar mais ou menos aqui assim. 0,3 e 1,1. 1,1 está mais ou menos, pessoal, aqui. Tá? Ficaram valores bem próximos, por sinal. Aí por isso que eu usei uma escala bem grande aqui. De qualquer forma, esse aqui é o primeiro ponto, então. O outro ponto é 2,3, né? 2 sobre 3 e 1,07. Então, 2,3 é 0,66. Se aqui está na metade, se eu dividir tudo em 4 partes, então aqui está na metade, é 0,5. 0,66 está mais ou menos aqui. 0,7, né, que eu usei aqui. 0,7 está aqui. Isso e 1,7. Se eu coloquei o número 1 aqui e coloquei 1,1 aqui, 1,7 está mais ou menos aqui na metade. 1,07. Muito bem. Depois, ó, 0 e 1. Então, tem um pontinho aqui. E depois 1 e 1. O e 1 que está aqui. Então, como é que vai ser esse gráfico, gente? Vamos lembrar o seguinte, ó, recapitulando aqui. Antes do 1/3, ele vem crescendo. Chegou no 1/3, ele desce. Chegou no 1, ele volta a crescer. E vai ter mudança de concavidade exatamente aqui no 2/3. Então, lembra que esse 1/3 aqui, só recapitulando, esse 0,3 equivale a 1/3, e esse 0,7 aqui é o 2/3 aproximadamente. Então, nosso gráfico é assim, olha, ele vem crescendo e cresce até esse ponto. Chegou aqui, ele começa a decrescer, nesse aqui ele vai mudar a concavidade, aqui ele continua decrescendo, depois rebate e volta a crescer. Então, é alguma coisa assim, ó. Crescendo, crescendo, chegou aqui, começou a decrescer, chegou nesse ponto, mudou a concavidade, chegou aqui, ele volta a crescer e segue infinitamente. Vou fazer ele de caneta, tá? Para ficar mais nítido aqui. Então, olha só. Vou aproveitar o traço aqui do lápis. Cresceu até aqui, que é 1/3. Chegou aqui, ele começou a decrescer. Chegou aqui no olho, volta a crescer e cresce para o infinito. E segue infinitamente. Então, aqui, gente, exatamente nesse pontinho aqui, você tem, no caso, o PI. Lembra que o PI significa ponto de inflexão. Que é o ponto onde há mudança de concavidade. Esse aqui é o gráfico, esse aqui o resultado do nosso exercício. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Conseguiram acompanhar ou não? Tranquilo, professor. Beleza. Olha só, em virtude do nosso tempo aqui, nós já temos 20 minutos de aula. É aquilo acho que foi o Guilherme falou, essas questões são muito grandes, de fato. Então, em virtude disso, vou fazer aqui para a gente poder ter um exemplo um pouco diferente, o número 3. Vou pular o número 2 e vou fazer o número 3 com vocês. Muito bem, vamos lá.
O número 3, pessoal, é a seguinte conta. Quer ver? Eu tenho aqui um f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo mais 6. A gente vai fazer, no caso, o gráfico, fazer o estudo dos intervalos e fazer, no caso, o estudo da concavidade e o gráfico dessa função aqui. Então, primeiramente, calcular, analisar onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente. Então, vou colocar aqui da seguinte maneira, análise do crescimento da função. É você dizer onde que a função vai ser crescente e onde que a função vai ser decrescente, tá? Então, pessoal, para fazer essa análise aqui, qual que é o primeiro ponto? É você calcular quem é a primeira derivada, porque a partir da primeira derivada eu consigo calcular quem é o número crítico. E com o número crítico eu consigo pegar e fazer aquela tabela que me dá onde que essa função é crescente e onde que essa função é decrescente. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular quem é a primeira derivada. Que vai dar o quê? 4 vezes 3, 12x ao cubo. 3 vezes 4, 12x ao quadrado. E a derivada aqui do 6 é 0. Beleza. Então, vamos lá. Vou igualar isso aqui a 0. E agora eu vou resolver efetivamente. O primeiro passo aqui, gente, é você perceber que como eu tenho um x ao cubo aqui e um x ao quadrado aqui, eu posso pegar e colocar o x ao quadrado em evidências para fazer essa conta aqui. Que vai dar o seguinte, ó, x ao quadrado é evidências, 12x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 12x. Menos 12x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 12. Por que eu pude colocar em evidências? Porque o x ao quadrado comparece aqui e comparece aqui. Se tivesse mais um termo aqui que não tivesse x, eu não poderia colocar em evidências. Por exemplo, se você pegar a conta original, que é essa conta que está aqui em cima, que eu estou assinalando com a caneta, eu queria que você respondesse. Nessa conta aqui, eu poderia colocar o x ou o x ao cubo, ou alguma coisa... Na letra, eu acho que já dá. Não, porque Não, né? o 6 não tem x. Exatamente por isso. Exatamente por isso mesmo. Tá? Ô João, deixa eu... Professor, não pode botar... Sim, claro, poderia ser o 12x ao quadrado, sim, claro. É a mesma coisa. Eu optei por não colocar, mas se você colocasse o 12x ao quadrado, poderia por quê? Porque o 12 comparece aqui e comparece aqui também. Tá bom? Então a resposta é sim. E se fosse só o x, professor? Olha, só o x você poderia, só que se você colocasse só o x, ia sobrar um x aqui ainda. Ia sobrar um 12x ao Nem eu quadrado. pela internet. E um 12x. 12, espaço de... Consequentemente, você teria um trabalho do mesmo jeito. Então, você não teria muito sucesso com isso, Isaac. Tá bom? Pode falar, Guilherme. Esse x ao quadrado que você separou, você vai fazer o que com ele? Eu vou explicar agora. Vou seguir daqui por diante. Ah, tá. Obrigado. Nada. Esse x ao quadrado é o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou igualar cada parcela. Percebam que aqui é uma multiplicação. É x ao quadrado vezes 12x menos 12. Então, eu vou pegar cada parcela que está aqui, antes do vezes e depois do vezes, e vou igualar a zero e resolver. Então, primeiramente, o x ao quadrado. X ao quadrado igual a zero. Uma conta dessa aqui vai ficar como sendo raiz de zero, que é o zero mesmo. Tudo bem a primeira parte? E a segunda parte segue de maneira análoga. Pega o 12x menos 12 também igual a zero e resolve para ver o que acontece aqui. Dá 12x igual a 12, x igual a 12 sobre 12, que é, então, 1. Moral da história, eu tenho duas soluções. X igual a 0 e x igual a 1. Agora, eu posso, esse x igual a 0 e esse x igual a 1 são os números críticos. A partir daqui, eu consigo, então, achar aquela tabela para saber onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente. Professor. Oi? Aqui, se botar x
Não daria como fazer com Bhaskara, não? Só o X, não daria pra fazer com Bhaskara. Concordo. Daria sim. Você teria 12x ao quadrado menos 12x e você trabalharia com A valendo 12, com B valendo 12 e com C valendo 0. Aham, isso mesmo. Tranquilo? Poderia ser. Daria pra fazer. Show. Valeu. Então tá, vamos construir a tabela aqui, pessoal. Aqui. Muito bem. Vamos pegar então o seguinte, os dois números críticos que eu tenho aqui é o 0 e o 1. Vou colocar o 0 aqui, vou colocar 1 aqui e vou seguir aquele padrão que eu expliquei para vocês. Vou pegar um valor menor do que 0, que pode ser o menos 1, um valor entre 0 e 1, que pode ser o 0,5, e um valor maior do que o 1, que pode ser o 2. Vou fazer o teste que me cabe aqui. Lembre que a derivada é essa conta que está aqui. E o que interessa para a gente é basicamente o sinal. Então, vamos lá. Vamos calcular quem que é a derivada aqui no menos 1. Se você pegar e colocar o menos 1 aqui, dá para fazer direto isso aqui, olha. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 que multiplica 12 vai dar menos 12. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui dá menos 12. Logo, essa conta aqui vai dar negativa. Lembra que o que interessa para a gente é o sinal, se é positivo ou se é negativo. Consequentemente, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Vou fazer o teste agora com 0,5. Então, fica 12 vezes 0,5 elevado ao cubo, menos 12 vezes 0,5 elevado ao quadrado, que deu menos 1,5. Moral da história, a derivada aqui continua sendo negativa, logo a função continua sendo decrescente. Por fim, vou calcular aqui no 2, pessoal. Tá. Professor, você tinha falado que a derivada de x de 0,5 era quantos? Espera aí. Só um minuto aqui. Ó, no caso aqui vai dar 2 ao cubo vezes 12, ok? Menos 12 vezes 2 ao quadrado, que dá 48. Então, aqui a derivada é positiva, logo essa função aqui ela é crescente. Deu uma travada aí? Ok. Ô, Isaac, não sei, mas eu faço aqui novamente aqui. No caso, é fazer com 0,5, né? Sim mesmo. Menos 1,5. Valeu, professor. Valeu? Ok. Muito bem, pessoal. Então, a gente já sabe o comportamento dela, esse comportamento aqui, olha. Ela decresce, ela vem decrescendo. Chegou aqui, ela continua decrescendo, então ela só vai crescer uma vez. Vai crescer a partir daqui. Então, tem esse comportamento aqui. Ela vai, lembrando, ela vai parecer uma parábola, só que ela não é uma parábola, porque parábola é x ao quadrado, e aqui vai ser 1x à quarta. Então, pode até lembrar uma parábola, assim, vagamente, mas ela não vai ser uma parábola. Então, vou fazer com vocês agora o estudo da concavidade. Quando você falar em estudo da concavidade, você tem que, primeiramente, calcular quem que é a segunda derivada. Então, se eu tenho 12x ao cubo menos 12x ao quadrado e vou calcular a segunda derivada, tá isso aqui, ó. A derivada de 12x ao cubo
dá 3 vezes 12, 36. X ao quadrado. E a derivada aqui do 12x ao quadrado vai dar, no caso, menos 24x. Certo? Ó, 3 vezes 12, 36x ao quadrado, 2 vezes 12, 24x. Agora, o procedimento é aquele procedimento parecido para você fazer a análise do crescimento e do decrescimento. Professor, Oi? nesse aí você também consegue isolar o x, porque só tem 24x. Sempre pretendo fazer isso, inclusive. Ah, tá. Dá para usar Bhaskara se você quiser, mas usar Bhaskara aqui é igual você usar tiro de canhão para matar mosquito. É desperdício, não precisa. Dá para fazer direto sem usar Bhaskara, que fica mais fácil a conta. Então, aqui, vamos lá. Pega isso aqui igual a... Professor, Oi? Não? Wilson, Oi, pode falar. deixa eu te perguntar. Na hora da prova, eu posso fazer direto, que nem você fez, ou tem que colocar todas as contas? Peraí, pera que eu tô te mandando Você a fala uma receita. conta Posso nesse responder formato assim, aqui você diz? Isso, Pode- Peraí, não me pode engana, fazer acabei direto, de sim, mandar sem no problema. terceiro ano. sem problema. Ah, tá, Bom. obrigado. Se eu achar o artigo do terceiro ano, do terceiro ano, Vamos continuar então, pessoal? Podemos? Eu posso contestar. não, só Vamos lá. Então, aqui eu vou ter um 36x ao quadrado menos 24x igual a zero. Resolvendo aqui, eu posso colocar o x em evidências. Dá 36x menos 24 aqui. E segue exatamente da mesma maneira. Pega o primeiro x que está aqui igual a zero. E está resolvido. Pega o 36 menos 24x também igual a zero. E dá uma equação do primeiro grau aqui para a gente resolver. Então, fica 36x igual a 24. Aí fica x igual a 24 sobre 36. Que, simplificando por 12, vai dar 2/3. Tá? Agora, então, pessoal, posso pegar e jogar aqui na tabela, para a gente poder analisar onde que essa função é côncava para cima e onde que essa função é côncava para baixo. Coincidentemente, o nosso candidato a ponto de inflexão é novamente 2/3. Professor, Oi? aí no caso você não tem que colocar o zero aí também, não? Só o 2/3? A sua observação é boa, Guilherme. Eu acabei fazendo direto aqui, não me atentei a isso. Vou colocar os dois. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar essa parte daqui, eu passo ela na outra folha. Você está correto no que você falou, sim. Aqui. Então, como tem dois candidatos a serem pontos de inflexão, vou colocar os dois aqui. Um, no caso, é o 0 e o outro é o 2/3. Aí, beleza. A nossa derivada de segunda ordem, ela é 36x ao quadrado menos 24x. Ok. Vamos, então, pessoal, pegar um valor menor que zero, que pode ser, por exemplo, o número menos 1. Um valor maior que zero e menor que 2/3, que pode ser o 0,5. Ele é mais do que zero e é menos que 2/3. E um valor maior que 2/3, que pode ser o número 1. E fazer, então, os testes que são pertinentes. Primeiramente, eu vou testar com o número 1. Quer ver? Bota o número 1 aqui, ó. O número menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 36 é 36. E aqui ele fica positivo, porque vai trocar o sinal. Então, percebam que, nesse caso aqui, a derivada de segunda ordem, ela é positiva, logo a função é côncava para cima. Certo? Vamos testar o que acontece no 0,5. Calculador em mãos, 36 vezes 0,5 ao quadrado é menos 24 vezes 0,5. Nesse caso, deu negativo. Logo, a nossa função aqui, a derivada de segunda ordem, ela é negativa e a função original vai ser côncava para
baixo. Então, no caso, o 0, ele é um ponto de inflexão, porque houve mudança de concavidade. Tá? Vou testar agora no número 1. O 1 dá para fazer direto, pessoal. Se você botar o número 1 aqui, vai ficar, no caso, 1 ao quadrado, certo? E aqui vai ficar, no caso, 24. Então, vai ficar 36 menos 24, que vai dar 12. Logo, a derivada aqui, de segunda ordem aqui no 1, ela volta a ser positiva, ou seja, a função vai ser côncava para cima de novo. Então, é côncava para cima antes do 0, depois ela fica côncava para baixo entre o 0 e o 2/3, depois volta a ser côncava para cima no 2/3. Essa é uma função bem interessante para a gente poder desenhar, tá? Dito isso, eu vou agora fazer o esboço do gráfico, a partir desses pontos todos que nós calculamos. Então, primeiramente, vou pegar a função original que foi dada para a gente. E essa função original é a 3x² menos 4x² e mais 6. E vou pegar, no caso, os pontos críticos e os pontos de inflexão para ver o que acontece. Pontos críticos foi 0 e 1. Vou calcular o f de 0. Vou calcular o f de 1. E o ponto de inflexão foi 0 e 2/3. Como o 0 já está aqui, falta só calcular o f de 2/3. Agora eu faço a continha, então. Bom, quando eu colocar esse 0 aqui, vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui, vai sobrar só o 6. Então, o primeiro ponto que eu vou usar vai ser o ponto com x valendo 0 e y valendo 6. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Depois, outro ponto é o 1. Então, vou colocar 1 aqui, fica 3 menos 4 mais 6, né? Porque vai dar 3, colocando 1 aqui, aqui vai dar menos 4 mais 6, que dá, então, 5. Então, outro ponto que a gente vai utilizar aqui vai ser 1 do x e o 5 do y. Falta aqui o 2/3. Vamos fazer o 2/3 aqui. Então, fica 3 vezes 2 dividido por 3 elevado à quarta potência, menos 4 vezes 2 dividido por 3 elevado ao cubo, mais 6. Ó, 5,4 aproximadamente. Pessoal, vou parar essa aula agora e vou começar outra logo de imediato, tá? Porque o tempo está acabando. Então, vou terminar essa e já vou começar outra. Muito bem. Então, nós temos aqui os valores, né, do x e do y. Só um detalhe, assim, vamos lembrar que 2/3 ele é aproximadamente 0,7. Então, o ponto aqui vai ser 0,7 e 5,4. A partir daqui, desses valores, eu consigo pegar e esboçar o gráfico dessa função. Como é que vai ser esse gráfico aqui? Ó? Eu vou usar uma escala não muito grande, porque aqui é 5, aqui é 6, né? Senão não vai caber aqui. Vou tentar fazer assim. Sim. Vou colocar o número 1 aqui, vou colocar o número 2 aqui. E vamos lá, então, ver o que acontece aqui. Primeiro ponto, 0 e 6. Eu vou marcar da seguinte maneira, pessoal. Aqui eu dividi tudo com 2 centímetros. Aqui, como vai até o 6, eu vou dividir só com 1 centímetro mesmo. Então, o 6 vai ficar aqui em cima. Tá? O 5 fica aqui. E mais o que eu sei? O 5,4 fica exatamente aqui no meio. Então, vamos lá. O primeiro ponto é 0 e 6. Ele passa em cima do 6. O segundo ponto é 1 e 5. Então, 1 e 5 vai estar aqui, ó.
que é esse pontinho aqui. O outro ponto é o 0,7 e o 5,4. O 0,7 é menos que 1. Vou colocar ele mais ou menos aqui. 5,4 está aqui. Professor, sobe um pouquinho o caderno para a gente conseguir ver o gráfico todo. Sim, perfeito. Obrigado. Nada. Tá aqui. Então, olha só. Eu sei que passa nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Então, vamos entender o problema aqui direitinho, pessoal, para ninguém ficar em dúvida. Então, primeiramente, se você olhar o que foi feito aqui na página anterior, eu sei que vai decrescer antes do 1, ela vem decrescendo, né? Então, antes do 0 e antes do 1, ela decresce. Só vai começar a crescer a partir do 1. Então, ela vai decrescer e só vai ter um ponto onde ela muda para crescimento, que é no 1. Essa informação é fundamental. Só que tem um detalhe. Antes do 0, ela é côncava para onde? Para cima. Depois ela começa a ser côncava para baixo. Lembra que tem que olhar o 0 nesses valores que eu coloco aqui na tabela, assim, são valores do eixo X. Tá? Então, antes do 0 é côncava para cima. Depois, entre 0 e 2/3 para baixo. Depois do 2/3, ela volta a ser côncava para cima. Então, vai ser alguma coisa assim. Olha. É uma função que vem descendo, assim. Que ela é decrescente, né? Então, ela vai descendo. Alguma coisa assim. Chegou aqui no 0, 0 do x, ó, né? Chegou aqui no 0, ela continua decrescendo, só que ela muda a concavidade. Então, ela vai ficar com essa barriga dela aqui, com esse contorno dela aqui para cima. Percebe? Aqui ela vem assim. Deixa eu melhorar um pouquinho esse gráfico aqui. Não sei se está claro. Ela é meio abaulada para baixo. Aqui, nessa parte aqui, né? Que ela é côncava para cima, ela é abaulada aqui para baixo. Chegou nesse ponto que ela vai ser abaulada para cima. Só que depois do 0,7, que é 2/3, ela volta a ser côncava para onde? Para cima de novo. Então, aqui é para baixo, aqui ela volta a ser côncava para cima, ou seja, começa a ser abaulada para baixo de novo. E chegou no 1, ela começa a crescer. E cresce indefinidamente. Eu não entendi, não. Qual que foi esse ponto aí de 5,4? Olha só. No 0, ela muda a concavidade e no 0,7 também. Antes do 0, ela é côncava para cima. Percebe que ela está aqui abaulada assim para baixo. Depois, entre o 0 e o 0,7, ó, ela é côncava para onde? Para baixo. Você percebe? Aqui na nossa tabela dá para ver. Então, se ela é côncava para baixo, quer dizer que ela vai ter esse formato aqui abaulado para cima. Ó. É até um calombo aqui. Entendi agora. E depois ela mudou de novo de concavidade e voltou a ser côncava para baixo. Porque depois do 2/3, volta a ser côncava para baixo. Ela começa a ser abaulada novamente aqui para baixo. E aí ela começa a ficar... Aí ela fica decrescente. Oi? Aí no final acontece o que é com ela? Depois que ela sai desse 1, ela fica crescente ou decrescente? Não, isso, ela vai decrescendo, continua decrescendo, ela muda de concavidade, só que ela continua decrescendo e decresce até no 1. Depois ela começa a crescer. Então ela continua sendo abaulada, né? Ela continua para cima, só que ela começa a crescer e cresce indefinidamente. Quer dizer que esse número aqui vai ser um mínimo absoluto. Não tem ninguém abaixo dele. E só para assinalar aqui... Qual número vai ser o mínimo absoluto? Aqui, ó. Não tem ninguém abaixo dele. Tá. Então vai ser no 1 e no 5. Qual é o PI desse gráfico? Isso, tem 2. Esse é um ponto de inflexão e esse aqui é outro ponto de inflexão. Porque nesses 2 pontos, aqui e aqui, é onde a mudança de concavidade. Ó. Nesse ponto aqui tem mudança de concavidade e aqui também tem. Então, aqui você tem 2 pontos de inflexão. Porque tem 2 mudanças de concavidade. Ok. Professor, aí no caso, aonde está esse 6, ele também é o número crítico? Não. Sim, é um número crítico porque os números críticos foram quais? Foram 0 e 1. Então, quando você pegou o 0, só que perceba que aqui no 0 não teve mudança de crescimento para decrescimento.
Então, vamos lá. Ele é um número crítico? Sim, mas nem todo número crítico vai ser um valor onde a mudança de crescimento para decrescimento. Ah, tá, entendi. Então, só deixando bem claro. Para ser número crítico, é um ponto onde a derivada é zero. Ele é um número crítico, mas todo número crítico tem que ter mudança de crescimento para decrescimento? Não. Se houver mudança de crescimento para decrescimento, é no número crítico. Então, não é uma via de mão dupla. Aqui nesse caso só vale a ida, mas não vale a volta. Então, não é em todo número crítico que você tem mudança de crescimento. Mas se houver mudança de crescimento para decrescimento, acontece no número crítico. Certo? Não sei se ficou claro o que eu falei. Você explica de novo? Olha só. A pergunta é zero. Vou explicar pelo gráfico, que aí eu acho que fica fácil para entender. Zero é um número crítico? Sim. Houve mudança de crescimento para decrescimento? Não. Então, não é em todo número crítico que tem mudança de crescimento para decrescimento. No entanto, se houver essa mudança aí, essa mudança acontece no número crítico. Só um pouquinho que eu não estou. Ah, tá. Por exemplo, Entendi. aqui teve mudança. Aqui no 1 era decrescente, eu estava descendo, começou a subir. Então, no 1, ele é um número crítico onde houve mudança de decrescimento para crescimento. Mas aqui no 0, ele é um número crítico e não houve mudança. O que eu afirmei foi o seguinte: toda vez que houver uma mudança de crescimento para decrescimento, essa mudança necessariamente ocorre em um número crítico. Mas não é necessário, não é necessariamente sempre que todo número crítico tem que ter essa mudança. E o professor, aí no caso, o 0, além do número crítico, ele também caiu lá na concavidade. Isso, sim. Aí sempre vai prevalecer, no caso, o da concavidade? Não. Cada caso é um caso. E quem é que vai te dizer o que ele vai ser? A tabela. Ah, tá. Quem vai dizer o que ele vai ser a tabela. Então, não necessariamente vai prevalecer um sobre o outro. Dependendo do caso, pode ser crescimento, decrescimento, pode ser número crítico, pode não ser nenhum dos dois, ou pode ser os dois. Então, quem te fala isso é a tabela. Tá bom. Tá bom? Beleza. Pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Eu vou passar para vocês mais uma conta que eu acho que é pertinente, que eu vou procurar aqui, e mando para vocês por foto. Então, a próxima aula, que é terça-feira, eu corrijo a atividade que eu vou passar hoje, tá? E eu pretendo, a semana que vem, passar uma atividade avaliativa também, que eu vou preparar para vocês, tá certo? Então, professor, então a gente só tem que fazer uma atividade agora. Eu vou passar para vocês aqui, eu vou anotar aqui no cantinho e mandar foto para vocês de mais uma atividade que não é avaliativa, que eu vou corrigir com vocês. Aí a semana que vem eu passo uma atividade avaliativa. Ok. Ok? Pessoal, para Show, valeu, professor. Pode falar. Não, nada não, você estava agradecendo só, pô. Tranquilo, então. Então, bom fim de semana para todo mundo, bom fim de semana para vocês, tá? Bom fim de tarde, a gente se encontra terça-feira, tá bom, pessoal? Daqui a pouco chegam as fotos. Valeu. E também o vídeo. Valeu.